Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. No livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 7. Esta é a quinta mensagem que o pastor traz sobre o tema a família. Estamos tratando de família nesses últimos cultos. Estamos tratando de casamento. Estamos falando de como reformar um relacionamento conjugal. Deus tem falado coisas muito preciosas para nós nesses dias. Sua palavra, meu Deus, estiver em mim, e eu estiver na palavra do meu Salomão disse assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê sabedoria para entendermos coisas tão profundas sobre família nesta manhã. Oremos ao Senhor. Jesus, meu Deus, meu Rei, meu Pai, autor e consumador da nossa fé. Eu graças te dou, meu Senhor, porque tu nos escolhestes desde antes da fundação do mundo, já com o propósito de nós recebermos a revelação da tua graça, a palavra predestinada de sabedoria, a palavra que edifica as vidas, a única capaz de dar herança aos teus filhos. E tu nos escolhestes para que nós propagássemos a tua verdade a todos os povos, que nós levássemos, Senhor, esta palavra como luz para os gentios da terra. Senhor Jesus Cristo, hoje nós somos conscientes, meu Deus, de que somos ministros de uma nova aliança, que cada um de nós é um dispenseiro dos mistérios de Deus. E isso, meu Deus, é um privilégio muito grande. É um privilégio que poucas pessoas no mundo desfrutam. E tu escolheste este ministério, tu escolheste este povo, tu escolheste, Senhor, cada homem, cada mulher que o teu Espírito tem trazido a este lugar, como ministro de Cristo e como dispenseiro dos mistérios mais profundos do Pai. E é o conhecimento desses mistérios, é o conhecimento desta palavra que nos dá capacidade, meu Senhor, de te servirmos
da maneira que o Senhor se agrada, da maneira que o Senhor quer verdadeiramente ser servido. É o conhecimento de Deus que nos dá a condição de edificar a nossa família, o nosso casamento, sobre um alicerce sólido, sobre o fundamento de ouro, de prata e de pedras preciosas. Fala-nos nesta manhã mais uma vez, Espírito Santo. Ensina-nos aquilo que nós precisamos aprender, para que possamos colocar em prática e vivermos dias de verdadeira felicidade no lar. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Amém. E que todos digam graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, esta é a quinta mensagem que o pastor traz para a igreja sobre a família, sobre casamento. Você sabe que a família, ela é a célula máter da sociedade. A família é a base da sociedade. E como ela é a base da sociedade, ela é o sustentáculo de uma sociedade, ela é, por sua vez, também o alvo preferido, o alvo principal do ataque das forças malignas. Não que as forças malignas ataquem a família como espíritos nos ares, como demônios. Não, não é assim. Os demônios hoje, você sabe, eles só atuam nesse mundo de uma forma humana, ou seja, o demônio também se fez carne, o demônio também assumiu um corpo. E aqueles que assumiram corpo, que são filhos do diabo, que a Bíblia chama, são agentes de Satanás, eles procuram disseminar falsos ensinamentos, eles procuram atingir a família, a estrutura de um lar, atingindo, destruindo, esboroando a família. De que forma? Fazendo com que a família se afaste totalmente daquelas regras, daquele modelo estabelecido por Deus, para que um lar seja verdadeiramente feliz. Então esta é a fórmula que ele usa. Eu falei aqui num dos cultos passados, que os pesquisadores evangélicos, eles dizem que 70% dos casais cristãos não vivem satisfeitos com o seu casamento. 30%, eu estou me referindo aos casais cristãos, eu não estou me referindo aos casais ímpios, daqueles que vivem dentro da igreja, que congregam na igreja. 30% andam empurrando com a barriga o casamento, e 40% nutrem dentro de si um desejo de separação, um desejo de se separar do seu cônjuge e constituir uma nova família. Ora, meus irmãos amados, por que acontece isso? Por que esses números da pesquisa são tão assustadores? É que tudo isto, irmãos, é consequência de tanto o homem quanto a mulher não terem pautado as suas vidas dentro daquele modelo original de Deus para o casamento, que nós temos explanado aqui nesses últimos cultos. Deus estabeleceu o modelo, Deus foi quem criou o matrimônio, e Deus estabeleceu regras que, quando seguidas, elas produzem felicidade no casamento. Quando você se afasta do modelo original de Deus, quando você não dá crédito às regras que Deus estabeleceu e que estão contidas na Bíblia Sagrada, então o casamento passa a ser sinônimo de infelicidade. Quando Deus criou o casamento, Deus o fez para trazer felicidade para o homem, felicidade para a mulher. Então, o que nós estamos ensinando nesses cultos sobre a família, esses ensinamentos que o Espírito Santo tem trazido ao altar da igreja, eles vão servir, irmãos, para aquelas pessoas que ainda não constituíram matrimônio, mas que têm planos de no futuro constituírem famílias. Esses ensinamentos serão muito úteis para aqueles que estão recém-casados, aqueles que casaram recentemente, e também serão tremendamente úteis para aqueles que já têm um matrimônio, aqueles que já vivem uma vida conjugal há alguns anos, e que talvez hoje
o seu casamento, a sua família, esteja precisando de uma reforma, como uma casa velha que não foi bem cuidada. Você lembra do exemplo, da analogia que nós fizemos entre uma casa velha que precisa de reforma e um casamento que não foi bem cuidado, que não foi estabelecido dentro das regras de Deus e que chega numa hora que precisa também ser reformado? Pois bem, mas hoje, dando continuidade a essa série de pensamentos sobre a família, há algumas verdades muito importantes que eu quero que você saiba. Em primeiro lugar, eu quero falar para aqueles que estão recém-casados e também para aqueles que têm em mente constituir num futuro bem próximo uma família. Você viu ainda há pouco eu lendo aqui, né, uma declaração de amor, que são jovens que estão pensando em futuramente casar, né? A menina chega, está rindo ali, ó, a Débora, né? Um futuro próximo. Você sabe que hoje os jovens casam muito cedo, né? Muito bem. Então, e eu estou pronto para fazer matrimônio nesta igreja aqui, né? Sábado às 18 horas, ou às 19 horas, ou às 20 horas, o casal de noiva que escolhe. Então, irmãos, olha só que coisa importante eu vou falar para você. O primeiro período de um casal, chama-se o período de ajuste. Ou seja, sempre que você for pensar em casamento, ou estabelecer um casamento, ou constituir uma nova família, você tem que fazê-lo com os teus pés no chão. Por que eu falo isso? Porque, irmãos, normalmente um casal só começa a se conhecer depois do matrimônio sacramentado na igreja. Isto é um erro muito grande. As pessoas só se conhecem depois do casamento feito. Aquele período de namoro, de noivado, que normalmente deveria ser usado para este conhecimento recíproco, normalmente é levado pelos jovens, né, na base do sonho, na base da fantasia. E eu digo para você, jovem desta igreja, para você rapaz, para você moça, olha, durante o teu período de namoro, durante o teu período de noivado, aproveite este período para que tu possas conhecer o teu parceiro ou a tua parceira. Não faça do teu período de namoro, de noivado, apenas um período de sonhos, apenas aquela coisa que as pessoas criam, uma fantasia. Isso é muito prejudicial. Por que é prejudicial, pastor? Porque as pessoas não são verdadeiras. Você sabe que durante o período de namoro, de noivado, tanto o rapaz quanto a moça, eles fingem muito. Eles não querem se mostrar um para o outro como eles verdadeiramente são, né? Todo mundo é direitinho, todo mundo esconde a sua verdadeira personalidade, o seu gênio, né? Se a moça é geniosa, ela não mostra isso durante o período de noivado, de namoro. E o que acontece? Quando contrai matrimônio, os dois tomam um susto. Um diz, mas não foi este rapaz que eu namorei, mas você não era assim quando você namorava comigo, você era uma pessoa muito doce, você não me expôs os teus planos, você não me disse os teus pensamentos. E aí começam os terríveis conflitos que por vezes levam o casal à separação. Então tem que aproveitar o período de namoro, o período de noivado, para que haja um conhecimento recíproco. Aproveita este momento, irmão, para você pesquisar o teu companheiro, aquela moça que talvez venha a ser a tua esposa, aquele rapaz que talvez venha a ser o teu marido. Jovens, sejam verdadeiros, não fantasie, seja aquilo que você verdadeiramente é. Porque se a pessoa te conhecer como verdadeiramente é, ela vai te amar da maneira que você é, ou então ela vai partir para outro. Mas não vai haver sustos quando o matrimônio for sacramentado na igreja. Não vai haver surpresas, nem para um, nem para outro. Amém? Então, nós estamos vendo aqui o modelo original de Deus para o casamento. Olha, quando o modelo original é seguido, meu irmão, à risca, não há traumas no casamento. Venha, por favor, com o pastor ao livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24 e 25. Veja o que diz o modelo do Senhor. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então você sabe que Adão e Eva
foi o casal usado por Deus como modelo original do casamento. E vou te dizer uma coisa: em nenhum lugar da Bíblia Sagrada, irmão, você vai encontrar que entre Adão e Eva houve crises no matrimônio. Por que não houve crises, pastor? Por que eles viveram tantos anos, tiveram filhos, tiveram netos, tiveram tanta coisa e não houve crise? Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar que o amor se esfriou, que a rotina do casamento causou problemas no relacionamento dele, porque isso são desculpas que se usam no dia de hoje. As pessoas não se submetem às regras estabelecidas por Deus, aí surgem os problemas no casamento, e elas, ao invés de dizer, nós não nos submetemos a Deus, elas dizem, não, os problemas é porque há uma incompatibilidade de gênios. Ou então, não, é a rotina do casamento. Não existe rotina. Aquilo que é bom nunca se torna rotineiro. Você já viu alguém dizer assim, não vou mais almoçar nem jantar, porque está uma rotina, todo dia almoçar, todo dia jantar, não aguento mais. Você já viu isso? Não. Por quê? Porque é uma coisa prazerosa. Tem coisa melhor do que sentar-se na mesa e degustar uma comida gostosa? Não tem, meu irmão. Então, tudo isso são desculpas que as pessoas utilizam para esconder uma outra verdade, uma outra realidade. Então, não houve crise no primeiro matrimônio. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que a vida matrimonial é uma coisa boa. É muito boa, aliás. E por que é muito boa? No capítulo 1 de Gênesis, versículo 27 e 28, diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Depois no versículo 31 diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então você vê, quer dizer, quando Deus criou o homem e a mulher, quando ele disse: Adão, aqui está a tua esposa, Eva, aqui está o teu marido, vocês agora vão constituir um casal, vocês vão constituir família, vocês vão serem fecundos, vocês vão se multiplicar. Naquele momento, Deus estava oficializando o matrimônio. Então, dentre todas as coisas que Deus criou, estava o quê? O matrimônio. O matrimônio foi criado por Deus, foi estabelecido por Deus. Você vê que o versículo 31 é muito claro: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era o quê? Muito bom. Diga, muito bom. Então, se quando Deus criou o homem e a mulher, e Deus os uniu, Ele mesmo disse que era muito bom, por que razão, por que motivo, nos dias de hoje, o casamento não é muito bom? Porque você mais ouve as pessoas dizerem, a gente que vai para a televisão fazer apologia contra o casamento. Que casamento que nada, casamento não está com nada, né? Eu já ouvi pessoas dizer, eu queria descobrir quem foi que criou o casamento. Está aqui? Foi Deus? O que você vai fazer com ele? Você vê que as pessoas nem sabem quem constituiu o matrimônio, quem criou o casamento, foi o próprio Deus. Então, se ele disse que é muito bom, e hoje não é muito bom, alguma coisa está errada. Agora, pastor, você me pergunta, o que está incluído aí nessa expressão que Deus disse é muito bom? Está incluído a vida conjugal, o prazer sexual, está incluído o carinho que deve existir entre um homem e uma mulher, a amizade, a admiração que um deve nutrir pelo outro, o respeito, até as diferenças. Você sabe que entre um homem e uma mulher há muitas diferenças. Você sabe que às vezes um casal, quando chega ao matrimônio, eles vêm de famílias diferentes, de culturas diferentes, de educação diferente, eles têm gostos diferentes, eles têm emoções diferentes, sentimentos diferentes.
Mas até essas diferenças, Deus disse, é muito bom. Porque é exatamente essas diferenças que faz com que um complete o outro e venham a ter uma vida verdadeiramente prazerosa. Então Deus disse, eu criei tudo isto e é muito bom. Amém? Ora, se Deus viu que era bom, então, meu irmão, é bom e não tem o que se discutir mais. Quem ousa ir contra aquilo que Deus está dizendo? Foi Deus que disse, é muito bom, é muito bom, é muito bom, ponto. Então, se o casamento não está bom, é porque anda faltando alguma coisa está errada. Então veja que quando Deus uniu o homem e a mulher, e os abençoou, a primeira coisa que Deus disse, irmãos, não foi, olha, monte aí um negócio para vocês venderem aí comida para os animais. Monte aí uma mercearia para vocês ganharem dinheiro, vender comida para o leão, vender comida para o macaco, para a girafa. Não foi isso que Deus mandou. Deus não disse, olha, construam logo a sua casa própria. Não. A primeira coisa que Deus mandou foi que eles tivessem vida conjugal. A primeira coisa que Deus disse foi o quê? Sede fecundos e multiplicai-vos. Então Deus mandou que o casal, em primeiro lugar, tivesse vida conjugal. Uma vida sexual ativa. Esta foi a ordem de Deus. Então, a vida sexual, meus irmãos amados, ela é uma parte ativa dentro do casamento, no relacionamento entre um marido e uma mulher, e nunca pode, por hipótese alguma, ser desativada. A vida sexual entre um homem e uma mulher foi criada por Deus, foi estabelecida por Deus para ser uma coisa prazerosa. Não é para ser uma obrigação que a pessoa faz eventualmente, aquela coisa, sabe, por obrigatoriedade. Não. Então eu quero que você perceba que Deus criou a vida sexual do primeiro casal antes da queda, antes que ele houvesse praticado o pecado original. Eles ainda não haviam pecado e Deus já havia ordenado que eles se relacionassem sexualmente. Está aqui. E Deus considerou a vida conjugal o quê? Muito boa. Ele disse, olha, Deus olhou para tudo que ele havia feito e disse, eis que é muito bom. Então Deus viu que a vida sexual de um homem e de uma mulher, de um marido e de uma esposa, é muito bom. Então, meus irmãos amados, vida conjugal não é maldição. Algumas igrejas evangélicas, a maioria delas, fazem da vida conjugal maldição. Dizem que é pecado, dizem que o casal não pode se olhar, que não pode se tocar, que não pode se acariciar, que um casal, um marido e uma mulher, não podem tomar banho juntos, que não podem dormir nus, que quando forem se relacionar, tem que os dois estarem vestidos. Você sabia que há igrejas que ensinam isto? Chega o absurdo de dizer que um marido e uma esposa, para terem relacionamento sexual, quando eles forem ter relacionamento sexual, tem que os dois estar vestidos e coberto com um lençol bem grosso por cima, e em silêncio, porque se fizer qualquer barulho, Deus se irrita, Deus não gosta. É verdade, meus irmãos. Olha, em alguns lugares se chega ao absurdo de dizer, irmãos, que vida conjugal é uma maldição de Satanás. Não, vida conjugal não é maldição, é bênção de Deus, meus irmãos, para o casamento. Foi Deus que criou isto, e foi o próprio Deus que disse, isto é muito bom. Ele criou para o bem de um casal, para o bem de um homem, para o bem de uma mulher. Então, meus irmãos, você tem que entender, e eu estou aqui nesta manhã com este objetivo, o que representa, o que significa um quarto e a cama de um casal. Isso é coisa muito profunda. Normalmente não se aborda isso de público. Talvez algumas pessoas até censurem algumas coisas que eu vou falar aqui nessa manhã, mas eu prefiro ser censurado e te falar a verdade, e ver o teu casamento bem fundamentado, sem destruição, do que me omitir, não ser criticado, não ser censurado por ninguém, e ver toda hora aí os casamentos se esboroando, os casais em crise,
adultério, separação, divórcios. Não, nós não queremos isto. Isto acontece aí toda hora e todo instante por falta de conhecimento, porque não há quem ensine. Então venha comigo agora, por favor, na Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, Hebreus 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, o matrimônio, segundo a Bíblia, é uma coisa má ou é uma coisa digna de honra? Digna de honra. Agora, o que é o leito sem mácula? O que significa e o leito sem mácula? É quando não há adultério, é quando não há impureza. Há igrejas que ensinam, meu irmão, que o sexo entre homem e mulher, entre marido e esposa, é só para procriar filhos. Eu já recebi casais no meu gabinete. Olha, eu já tenho mais de 15 anos de vida espiritual, já tenho mais de 15 anos de estrada. Irmãos, eu já recebi casais com crises violentas no casamento por causa desse ensinamento. Porque foram ensinados que o sexo não pode ser praticado somente por prazer. Não, é só quando deseja ter filho. Aí quando você decidir ter um filho, aí você procria. Aí você vai lá e tem relacionamento com teu marido. Eu já recebi, pastor Sérgio, muitos problemas desse aqui. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que a vida conjugal foi criada por Deus antes do pecado original, e que Deus criou para que seja uma coisa desfrutada pelo marido e pela esposa prazerosamente. Para ser desfrutada prazerosamente. Então, a intimidade do casal não é somente para procriar, é também para o casal desfrutar prazerosamente. Nós vamos ver isto aqui em duas etapas, de duas maneiras, de duas formas. Quando é que é prazeroso e quando não é prazeroso. Volte, por favor, para Provérbios. Vamos lá para o livro do sábio Salomão. Provérbios, capítulo 5, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Então ele está mostrando aqui quando que o sexo não é prazeroso, quando que o sexo é pernicioso. Quando é que ele é pernicioso, pastor? Quando há adultério, quando há fornicação, quando há prostituição. Ele diz assim: mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa. Então, veja, quando o sexo é praticado fora do casamento, ele não é uma coisa prazerosa, ele é uma coisa que produz morte, ele é uma coisa que destrói, ele é uma coisa que traz desconforto, que traz angústia, que traz dores, que traz problemas, às vezes, insolúveis para a vida do ser humano. É isso que nós precisamos entender aqui. Fora do casamento não é prazeroso. Deus criou vida conjugal para ser vivida dentro do casamento. Veja aí a consequência do sexo fora do casamento: AIDS, doenças venéreas, gente morrendo aí a 3x4. Por quê? Porque transgridem as regras que Deus estabeleceu. Agora eu vou te mostrar quando é que ele é benéfico, quando é que ele é prazeroso. Lê do versículo 15 em diante. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial
e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Coça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cegos pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Então, o casal tem que se alegar com a vida sexual, irmão, como a Bíblia está dizendo. Embriaga-te com as suas carícias. É isso que tem que haver entre marido e mulher. Então, quando se vive isto aqui que Deus está mostrando intensamente, irmãos, não tem como o casamento não dar certo. Olha, por favor, não dê ouvido às vozes estranhas. Não dê ouvido àquilo que diz o Papa. O Papa diz, há uns anos atrás, ele soltou uma das suas encíclicas papais, dizendo que o sexo é para ser usado apenas para a procriação. Não, ele fala isso, irmão, porque ele nunca desfrutou de uma mulher. Ele não sabe o que é ter uma mulher na sua cama. Ele não sabe o que é ter uma esposa. Ele nunca experimentou o carinho de uma mulher. Por isso que ele fala essas barbaridades aqui. Porque se ele soubesse, não falaria. Por isso que você vê quantos casos de homossexualismo aí dos padres. Quantos casos de adultério, de prostituição, de coisas horríveis que acontecem, né, no clero romano. Então, olha, vida conjugal não é apenas uma função biológica. Não, vida conjugal, meu irmão, é uma vida de prazer mútuo. Não é uma coisa mostrar como é que esse clima de vida conjugal tem que ser vivido, tanto pelo marido como pela esposa. E as pessoas não sabem dessas coisas, e aí de repente vem a crise se estabelecer na vida conjugal, e elas não sabem por quê. Adiante um pouquinho mais, no livro de Cantares, ou no livro dos Cânticos de Salomão, capítulo 5, versículo 10. Veja como é que uma esposa deve olhar para o seu marido. O meu amado, Cantares 5:10, a esposa diz assim para o marido: o meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como ouro mais apurado, os seus cabelos, cachos de palmeira, são pretos como o corvo. Você vê que coisa? Você já imaginou uma esposa, irmão, fazendo uma declaração de amor para o seu marido com essas palavras aqui? O meu amado é alvo e rosado, meu lindo. Os teus cabelos, meu amor, é como ouro mais apurado. Os seus cabelos são como cachos de palmeira. Claro, a esposa que não pode falar isso para o marido, porque o marido é careca, né? Mas você busca uma outra expressão. Você não vai falar para o teu marido careca, os teus cabelos, ele vai pensar que você está de gozação com ele, né? Mas você procura outra coisa, busca outra forma de elogiar, meu irmão. Passa a mão assim, a sua careca, brilha como o brilho da lua, como o sol incandescente. Então ele vai ficar entusiasmado com você. Os seus olhos são como os das pombas, junto à corrente das águas, lavados em leite, postos em engaste. As suas faces como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. Irmão, olha, esse Salomão era um homem apaixonado, sabia? Esta esposa de Salomão aqui, vou te contar, viu? As suas mãos, cilindros de ouro embutidos de jacinto. O seu ventre como alvo marfim coberto de safiras. As suas pernas, colunas de mármores assentadas em base de ouro puro. O seu aspecto como o Líbano, esbelto como os cedros. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Você sabe, às vezes é por falta disso aqui, irmão, que um homem ou uma mulher cai numa armadilha de um adultério. Às vezes a mulher não consegue dizer essas coisas para o marido não consegue dizer para a esposa, e de repente aparece alguém no meio do relacionamento do casal que diz, e a pessoa cai na esparrela.
Às vezes é seduzido por palavras que ele gostaria de ouvir em casa e não ouve. Ou às vezes é a mulher que é seduzida por palavras de um estranho, palavras que ela gostaria de ouvir do seu marido e não ouve. Parece uma coisa simples, mas irmãos, isto aqui é fundamental no relacionamento de um marido e de uma esposa. Você sabe o que é você dizer para o teu marido? Olha, as tuas pernas são como colunas de mármore, fortes, vigorosas. Poxa, eu sinto firmeza em você. Você já imaginou isso aqui? Né? As suas mãos, cilindros de ouro. Olha, as tuas mãos são macias. Ela tem uma mágica quando ela percorre o meu corpo. Irmão, isso é uma coisa linda de uma esposa falar para um homem. O seu ventre como alvo marfim coberto de safiras. Elogiar o homem, elogiar o marido, dizer: você é um homem muito desejável, eu desejo você. Às vezes não se fala isso aqui. Agora, vamos ver como é que o marido vê a esposa. Capítulo 7 de Cantares de Salomão, capítulo 7, versículo 1. Que formosos são os teus passos, dados de sandálias, ó filha do príncipe. Você vê? Olha como esse Salomão era entendido da coisa, hein? Olha como ele observava a sua esposa, irmão. Até os passos da mulher dele diziam: olha, os teus passos são muito formosos. Você lembra que eu falei domingo passado aqui? Até na maneira de andar, a mulher tem que ter porte, irmão. Mulher não pode andar toda esculhambada, toda malemanhada, toda sem jeito. Como é que é, pastor? Não sei o quê. Não. Se arrastando, né? Sim, como é que é? Não. A mulher tem que ter um porte, meu irmão. Ela tem que andar, sabe? Com porte, com jeito. Isso é importante. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. Ai, meu Deus do céu. Você vê? O meneio dos teus quadris, meu irmão, minha irmã. Você vê como é que o marido observa esses detalhes? Salomão dizia: minha querida, minha amada, minha princesa, olha, o meneio dos teus quadris. Você sabe o que é o meneio dos quadris? Sabe aquela coisa? 1, 2, 1. Eu não tenho jeito para andar com... O meneio dos teus quadris são como colares trabalhados por mão de artistas. O teu umbigo é taça redonda a que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Aleluia. Você vê? Os teus 2 seios como as 2 crias gêmeas de uma gazela. Quer dizer que Salomão, ele observava os mínimos detalhes da sua esposa, da sua mulher. O andar dela de sandália, o meneio dos quadris. Ele dizia: olha, mas como você é atraente quando você anda com esse meneio aí, né? 1, 2. Olha, o teu umbigo, minha querida, é como uma taça redonda que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo. Os teus 2 seios, como crias gêmeas de uma gazela. O teu pescoço como torre de marfim. Os teus olhos são como as piscinas de Esbom, junto à porta de Bate-Rabim. O teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça como o Monte Carmelo. A tua cabeleira como a púrpura. Um rei está preso nas tuas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Aleluia. Olha, ó amor em delícias. Esse teu porte é semelhante à palmeira. Você já viu uma palmeira? Aquele porte imponente, né? Aquela coisa majestosa, grande, firme, em pé, né? Isso, olha, o teu porte é semelhante à palmeira. E os teus seios a seus cachos. Dizia eu: subirei a palmeira, pegarei em seus ramos. Aleluia. Irmãos, isso, olha, você é semelhante a uma palmeira, os teus seios são como os cachos da palmeira. E Salomão dizia: diria eu, subirei a palmeira e pegarei nos seus cachos. Está na tua Bíblia? Porque na minha está aqui. E o que a palavra diz?
que a palavra é digna de inteira aceitação. Então tudo que está na palavra é digno de ser aceitado, é bom, é útil para a nossa vida. Sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração como os das maçãs. Os teus beijos são como o bom vinho. Aleluia. Então, irmãos, olha, às vezes são esses detalhes aqui que uma esposa e um marido esquecem, que começa a causar dano num casamento. Enquanto a moça, né, está no noivado, ela se cuida, na hora que chega o noivo, ó, chegou fulano, passa meia hora na frente do espelho, se ajeitando, toda graciosa, né? E de repente, depois que casa, se esquece dessas coisas. Acha que isso não é mais importante? Às vezes o rapaz, enquanto namora, enquanto noiva, no dia que vai falar com a noiva, que vai para a casa da namorada, olha, ele se preocupa com os mínimos detalhes da roupa, ele bota um desodorante, ele se perfuma todo, ele escova os dentes, ele passa lá no fiteiro, compra um house, né? E bota um house na boca, quer ter um aroma suave, né? E depois que se casa, se esquece desses detalhes aqui. Um quer agradar o outro, um quer se apresentar bem para o outro, e quando contrai o matrimônio, quando essas coisas deveriam ser mais evidentes, as pessoas deixam de lado. O homem relaxa, a mulher relaxa muito mais do outro lado. Irmãos, vida conjugal é para ser amores e delícias. Deus criou para ser desfrutado prazerosamente por um marido e por uma esposa. Agora você tem que entender que vida conjugal tem que ser vivida com sabedoria. A mulher tem que ser sábia, o homem tem que ser sábio. A mulher tem que ter, sabe, aquela manha, sabe, para conquistar o marido, para se mostrar atraente para o seu marido. Você vê como é que o homem observa os detalhes da mulher? E às vezes as mulheres desprezam isso aqui. Desprezam totalmente. Não, você esposa, eu estou te falando como homem, como marido, como quem já foi namorado, já foi noivo, e estou te falando como homem que tem uma experiência de muitos anos de gabinete pastoral, de atender casais, e eu sei como que os problemas começam a surgir na vida conjugal. Uma vez um casal chegou para mim, problemas, eles não se relacionavam bem sexualmente, né? E o homem estava começando a arranjar umas amantes na rua, e aí vieram os dois conversar comigo. E sabe o que o homem falou? Disse, pastor, tudo bem, eu estou errado. Mas o negócio é o seguinte, pastor Carlos, eu já cansei de falar para minha mulher, mas ela disse que lá na igreja que ela frequenta, diz que é pecado. Eu digo, mas o que é pecado, meu irmão? Pastor, eu chego em casa, eu amo a minha mulher, eu gosto da minha mulher, mas pastor, quando chega de noite que a gente vai dormir, minha mulher usa uma calça tamanho 49, 50, 70, pastor. Sabe? Pastor, isso me desanima. Ela bota, parece um pijama a calça que ela usa. Irmã, mas isso é verdade, meu amado. A mulher, a esposa, tem que ser atraente para o seu marido. Você não pode ser atraente para os da rua. Mas para o teu marido, você tem que saber fazer um jogo da vida conjugal. Sabe como é que é? Tem aqueles detalhes, tem aquela coisa que a mulher tem que ser sábia. Ela tem que ter sabedoria. Esta coisa de que não, casei, eu agora sou uma senhora. Quer dizer, tudo bem, você é uma senhora. Só que o teu marido vê você como uma mulher. Ele quer ver você como mulher. Ele não quer ver você como uma velha gagá, pronta para ir para o túmulo. É? Ele quer ver você como uma mulher. E uma mulher atraente. Uma mulher sedutora. Seja atraente, minha irmã, para o teu marido. Seja sedutora para o teu marido. Porque se você não fizer isto, outra lá fora vai fazer. Aí vai seduzir o teu marido, e é aí que surgem os problemas de adultério no casamento. É aí que um homem começa a arranjar amante na rua. Às vezes não é que ele não ame a esposa, mas é porque falta o molho, falta o tempero na vida conjugal. Este é o problema. E que às vezes as mulheres não entendem. Sabe o que é uma esposa chegar de noite, meu irmão, e dormir com seu marido, vestido de calça jeans e blusa daquele negócio de fazer física de esquente? Não tem condições, meu irmão. Não tem homem que aguente. É verdade, meu amado.
Isso é falta de sabedoria. Isso é falta de sabedoria. Olha, não tem homem neste mundo que fuja disto aqui que Salomão está dizendo. Todo homem olha para a sua mulher, quer ver a sua mulher como mulher verdadeiramente. Mulher sedutora, mulher na acepção da palavra, mulher carinhosa, que ele possa desfrutar da sua vida conjugal e dizer: ó, amores em delícias. Eu estou te ensinando coisas, estou te ensinando alguns truques que normalmente ninguém ensina, ninguém fala disso. Não vá por outro caminho que você cria problema no teu relacionamento, minha irmã, meu irmão. O homem, ele gosta de uma mulher atraente, ele gosta de ver a sua esposa, sabe? Como aquela esposa que Salomão viu aqui. Ele quer olhar para você e ver detalhes que o seduz. Se você não souber fazer isso, você estraga o teu relacionamento. Estraga. Não, mas a igreja, não sei de onde, diz que relacionamento tem que ser vestido, pastor, com cobertor para cobrir, com a luz apagada e em silêncio. Olha, aí quando você acordar, o teu casamento está sepultado. Aí depois vem os problemas, você não está entendendo, eu não entendo, eu sou tão boa esposa, eu cuido da roupa, eu cuido das crianças, eu cuido da comida, mas não cuido da tua vida conjugal. Estás esquecendo a coisa principal, que é a tua vida conjugal com o teu marido, que foi a primeira coisa que Deus mandou que Adão e Eva fizessem, que eles se relacionassem, que eles fossem fecundos, que eles se multiplicassem. Foi a primeira coisa que Deus mandou que fosse praticado no casamento. E quantas pessoas negligenciam isso aqui? Às vezes o marido chega em casa, depois de um dia cansado de trabalho, irmão, ao invés de encontrar sua esposa de banho tomado, bem arrumada, bem perfumada, chega em casa e encontra a esposa, meu irmão, ainda cheirando a peixe frito do fogão, as mãos com cheiro de cebola. Encontra a sua esposa, às vezes com aquele cabelinho amarrado de bob, né? Aquela meia por cima, assim, aquele aspecto horrível. Isso não tem homem que aguente. Isso é falta de sabedoria. Ele quer chegar, olha, vou te falar uma coisa. Comece a mudar esse comportamento, você vai ver como os olhos do teu marido vão mudar para você. Chega em casa, encontra a esposa de banho tomado, né? Uma roupinha mais atraente, sabe como é que é? Uma coisinha diferente, né? Um perfumezinho aqui, um perfumezinho acolá, sabe? Passa um perfume por aqui, outro por aqui, sabe? Não, é verdade. É para o seu marido que você está fazendo. Você não está fazendo para os estranhos, está fazendo para o teu marido. Na hora que você for dormir, essa fita não pode ir para o rádio de jeito nenhum, viu? Porque senão eu me degolar aí fora. Na hora que você for deitar com o teu marido, olha, abençoada de Deus, pedra viva, põe uma camisola, um baby doll daqueles nos trinques, tchan. Pronto, a irmã já diz no tchan. Isso. Outro dia você muda, joga uma camiseta fina sem sutiã, sabe? Mas, gente, amados, irmãos abençoados de Deus, olha, nós estamos fazendo um pouco de humor, mas isso é coisa séria, muito séria. Nós não estamos falando com libertinagem, nós estamos mostrando o que a Bíblia mostra. O que Salomão viu na sua esposa? Salomão se sentiu seduzido pelo meneio dos quadris. Salomão se sentiu seduzido pelos seios da sua mulher, elogiou os seios da sua esposa, o umbigo da esposa. Isso significa que a esposa estava o quê? Nua. Ou estava vestida? Nua. Como é que ele conseguiu visualizar tudo isso? Como é que estavam Adão e Eva no princípio? Estavam os dois nus e não se envergonhavam. Quer dizer, eram transparentes um para o outro. Olha, você não imagina quanto é sedutor para um marido uma esposa do lado deitada na cama, pelada.
Você não imagina isso. Não precisa ser todas as vezes assim. Mas a mulher tem que ser sábia, a mulher tem que mudar, a mulher tem que criar. E o homem, por sua vez, tem que cuidar de si também. Um banho bem tomado, né? Um desodorante gostoso, um perfume agradável, sabe? Cheio de asseio, né? Também botar uma roupa atraente. Tem homem que bota aquele pijamão aqui. Não. O homem também tem que ser atraente para sua mulher, não importa a idade. E não criar umas coisas estranhas que só destrói o casamento. Não, o homem casou, passou dos 30, ele agora é um senhor. A própria esposa faz isso. Vai numa loja, aí compra, às vezes, um pijama para o homem, aqueles pijamas de velho de 90 anos. Aí lá vem o homem deitar, né? Pijamão que começa daqui, aquela... Aquelas cuecas do tempo do meu avô. Não, o homem também tem que se apresentar atraente para a sua mulher. A mulher também tem olhos, a mulher também vê. Isso aqui não pode ser desprezado, isso aqui tem que ser vivido, meu irmão. Isso aqui são coisas práticas que eu estou ensinando para você jovem, para você rapaz, para que amanhã você não caia no erro em que muitos de nós já caímos. Negligenciamos isso aqui e de repente as crises estouram dentro do relacionamento conjugal. Vida conjugal é coisa séria. Vida conjugal, meu irmão, entre um homem e uma mulher é para ser vivido com sabedoria. Porque se não vive com sabedoria de Deus, não é a sabedoria desse mundo, não é a sabedoria imoral desta terra, é uma sabedoria bíblica. É uma coisa que você vive para o teu marido, com santidade, com pureza, mas que vai criar um clima que vai possibilitar que você viva amores em delícias. Senão a coisa não funciona, meu irmão. Aí você vê, olha, dentro da igreja evangélica, 70% dos casais não estão satisfeitos com o casamento. Por que é isso? Porque as pessoas não são ensinadas a viver isso aqui. Olha, tem igrejas aí, se o pastor falar isso que eu estou falando hoje aqui, no outro dia tomava a carteira de pastor dele. Não pode, como é que fala isso para a igreja? Como é que vai ensinar? Mas quem é que vai ensinar se não o pastor? Quem que vai ensinar? Isso deveria até ser ensinado pelas mães e pelos pais antes dos filhos casarem, mas não ensinam. Nunca ninguém me ensinou como eu tinha que me comportar na minha vida conjugal. Nunca meu pai nem minha mãe me ensinou isso. Faça uma pesquisa, pergunte às esposas, se alguma vez as suas mães chamar e disse, olha, é assim, é assado. Ninguém ensina. O pai tem vergonha de falar para o filho, a mãe não quer falar para a filha. Não, essas coisas aí são coisas muito íntimas, né? Não dá, eu tenho vergonha, a gente não deve tocar. Deixa que eles dois se entendem e na verdade não se entendem nunca. E aí começam a vir os problemas. Às vezes, meus irmãos amados, tanto o marido quanto a mulher, veem lá fora no mundo os ímpios que não têm, irmãos, uma orientação bíblica, eles têm muito mais perspicácia nesta parte do que os crentes. E por isso que às vezes você vê crentes seduzidos por mulheres ímpias, mulheres crentes seduzidas por homens ímpios. Eu estou te falando verdades. Eu não estou te falando uma coisa que seja uma teoria, eu não estou teorizando, não. Eu estou falando de coisas práticas, que toda hora e todo instante acontece no relacionamento conjugal dos casais. Estou cansado de receber no meu gabinete pastoral casais com problemas no relacionamento conjugal, porque não sabe como viver isso aqui. E aí acontecem os desastres da vida. Mas vamos ver agora outro ponto interessante. A intimidade do casal deve ser só no casamento. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 e 2. Paulo diz assim:
aos irmãos de Corinto: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo, irmão, que vida sexual é somente para ser praticado no casamento. E eu quero agora, como pastor, alertar os jovens desta igreja para a gravidade do sexo praticado antes do casamento. Por favor, nunca caia neste erro. Sexo foi criado por Deus, foi estabelecido por Deus para ser praticado na vida conjugal. Quando o homem é constituído marido de uma mulher, quando uma mulher é constituída esposa de um marido, esposa de um homem. Olha, toda moça que pratica o sexo antes do casamento, irmão, ela fica marcada para o resto da vida. Você jovem, você moça desta igreja, porque os homens são mais atirados nesta área, os homens são menos cautelosos nesse ponto. Então você mulher, você moça, é que tem que se resguardar muito mais. Porque se você abrir concessão para viver uma vida sexual antes do matrimônio, você está destruindo a tua vida para o resto da vida. Você está abrindo uma ferida que nunca mais vai cicatrizar. Sabe por quê? Na hora que a moça faz isso, o homem nunca mais confia nela. Ele passa a não confiar mais nela. Pode casar, pode viver junto, mas ele sempre vai carregar uma pulga atrás da orelha. Ele vai estar sempre pensando, bem, se ela abriu para mim, pode amanhã abrir para outro. Se ela quebrou essa regra e ela sabia que não devia quebrar, quem garante que amanhã ela não pode também quebrar a regra de fidelidade conjugal? É isto que fica na cabeça do homem. Todo homem pensa assim. Todo homem pensa desta maneira. Viu? Então você tem que se resguardar. Às vezes o rapaz vem, não, mas nós já vamos casar, está faltando apenas 6 meses, né? Já estamos noivos, estamos na reta de chegada, já está com tudo pronto. Você podia muito bem me dar uma prova de amor. Não dê prova de amor desta forma. Diga para ele, não, a prova de amor que eu te dou é o respeito que eu tenho por você e não me deixar possuir por você antes do matrimônio. Esta é a prova de que eu te amo. Esta é a prova que eu amo verdadeiramente você. A prova de amor que uma moça dá a um rapaz, irmão, é quando ela evita qualquer tipo de relacionamento sexual antes do casamento. Volto a repetir, se fugir disto aqui é um desastre. É uma falta de respeito que não tem cura, meu irmão. É uma ferida aberta para sempre, não cicatriza mais. Estou te falando como pastor, estou te falando como homem, estou te falando como marido. Amém? Outro ponto, a intimidade de um casal não pode ser uma coisa egoísta. Não pode ser egoísta. Versículo 3 e 4, desse mesmo capítulo 7 de Corinto. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Quer dizer, um deve conceder ao outro o que lhe é devido. O que lhe é devido? Carinho, amor, prazer, carícias, atenção. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, irmãos, toda esposa tem que conceder ao marido aquilo que lhe é devido. E todo marido tem que conceder à esposa aquilo que lhe é devido. O teu corpo não é teu, marido, é da tua esposa. O teu corpo, esposa, não é teu, é do teu marido. Porque às vezes os casais, irmão, se privam de relacionamento conjugal. Às vezes a esposa, sabe, faz chantagem sexual com o marido, né? O marido às vezes está ali, que está querendo, e tal, e ela, não estou afim, estou com dor de cabeça, estou com enxaqueca, estou com dor aqui, estou com dor acolá. Aí começa um a se privar do outro, gera problemas. Começam a gerar problema no relacionamento conjugal. Veja que no versículo 5, você vê, não pode ser uma coisa egoísta, viu? Tem que ser uma coisa prazerosa para os dois. Amém? Depois nós vamos falar mais ao longo dos estudos. Eu vou voltar a tocar nesse tópico aqui, viu? Vou tocar, tem coisas aqui que eu vou pensar ainda se eu falo ou se não falo a igreja. Versículo 5.
Você vê, a intimidade, irmão, não pode ser uma coisa, né? De vez em quando, não. Tem que ser uma coisa ininterrupta. Olha o que diz a Bíblia: não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, a abstinência sexual tem sido a causa da maioria dos adultérios. Você sabia disso? Começa a haver abstinência sexual, começa um a se privar do outro, e aí daqui a pouco, meu irmão, Satanás tenta, porque Satanás sabe da abstinência que está havendo entre aquele homem e aquela mulher. A mulher não está concedendo ao marido o que lhe é devido, nem o marido concedendo à esposa o que lhe é devido. Vem uma carência afetiva, a mulher começa a ficar carente, o homem começa a ficar carente. E o que é que a Bíblia diz? Para que Satanás não vos tente na abstinência. Como é que ele tenta? Fica a esposa privando o marido do que lhe é devido. O marido priva a esposa. Começa a haver um comodismo. Olha, irmão, isso é a pior praga que existe na vida de um casal. É quando o homem e a mulher, a esposa e o marido, se acomodam na vida conjugal. Sabe aquela coisa? Não, tá, tudo bem, não estou sentindo falta, um não procura o outro, um não deseja o outro, e passa uma semana, e passa duas, e passa um mês, e passa 2 meses, e passa 3 meses. Irmãos, é também uma coisa biológica. É coisa biológica. O que acontece? Nessa hora, Satanás vos tenta na abstinência. Vê a abstinência, cria uma situação em que a pessoa não consiga resistir na carne. É como uma pessoa com fome. Você já imaginou uma pessoa com muita fome e você colocar comida perto dela? Olha, irmão, se você virar as costas, ela vai comer mesmo. Não tem como. Você sabe quando você vai a um supermercado fazer compras, e eu de vez em quando vou, nos encontramos lá, sexta, não foi, irmão? O irmão estava também lá fazendo as comprinhas, eu também fazendo as comprinhas, nos encontramos lá. Então, no bom preço, né? Então, quando você vai fazer compras, e isso é uma dica que eu vou dar para você que gosta de economizar. Eu gosto de economizar nas compras. Se você vai fazer compras de barriga vazia, não almoçou, está com fome, vai direto ao supermercado, olha, você vai comprar muito mais do que você compraria. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus, em nome do Senhor, para a glória de Deus. Oh, aleluia, glórias a Deus.